Olá, boa noite, pessoal. Vamos começando aí, né, mais uma live. Mais um dia juntos aqui nessa nossa semana de aquecimento, né, para a jornada das terapias injetáveis que vai acontecer na semana que vem. E que desde já tá todo mundo convidado, né? Eu e o Dr. Fernando Muniz estamos mais uma vez aí elaborando um evento gratuito e online para vocês. Um evento que da última vez, né, foi um sucesso. Nós tivemos uma participação de milhares de médicos, né? E que, por causa de tantos pedidos, de tantas solicitações, decidimos novamente realizá-lo. Essa semana a gente está fazendo aí esses encontros nossos de aquecimento para que nós possamos então alinhar expectativas, alinhar informações, para que as aulas da jornada sejam de melhor aproveitamento, né? Para que as aulas vocês consigam já estar um pouco mais adaptados aí ao conceito, às terapias nutricionais injetáveis, né? Para quem está chegando na Muniz Academy agora, é uma junção, né? A gente fala até que é um casamento entre um médico e uma farmacêutica que juntos estão construindo aí todo um molde, né? Um modelo de ensino de terapia nutricional injetável sendo conduzido com ética, com segurança, baseado em ciência. Então, assim, tanto eu quanto o Dr. Fernando Muniz, né? Desde sempre, a gente tem essa característica de padronizar o nosso ensino, de personalizar o nosso ensino dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que é ético, dentro daquilo que está validado pelo Conselho, né, de Medicina, ou seja, tudo dentro dos padrões. Porque se você deseja começar a terapia nutricional injetável e você está aqui na Muniz Academy, significa, né, que você tem essa conexão aí com os nossos preceitos, com a nossa dinâmica de ensino. Então, seja muito bem-vindo. Hoje, quando a gente estava lá escolhendo, né, quais seriam os temas, quais seriam os títulos mesmo, né? Ontem eu conversei com vocês sobre lipedema. E eu gosto de que essas lives, que esses momentos sejam momentos assim de bastante integração mesmo, de um bate-papo que seja leve. E eu sei, né, que à medida aí que a live for acontecendo, dúvidas vão surgindo, eu consigo ir aqui conversando, né, com vocês. Quero já pedir aí uma comunicação entre a gente, que vocês me falem um pouquinho aí se já fazem injetável, né? Quem faz EVIM escreve EVIM, quem faz só IM escreve aí IM para eu poder entender um pouquinho, né? E aí a gente dá sequência. Quando a gente pensa em como começar, né, seria o nosso tema de hoje, o como começar os injetáveis, quais os principais protocolos. Esse é um tema, na verdade, de um curso, de um final de semana, né? É muito amplo. Mas eu sempre falo assim, que se nós queremos começar, precisa ser uma coisa a qual nós acreditamos, concordam? Então, de básico para iniciar terapia nutricional injetável acredite que essa é uma ferramenta importante para o seu paciente. Essa é uma ferramenta que vai trazer benefícios reais para o seu paciente. Não venha, né, para terapia nutricional injetável por modismo, não venha atrás de soro de beleza, de soro de imunidade, não venha atrás apenas do dinheiro, né? O dinheiro, ele é motivo ali de um trabalho bem feito, ele vai acontecer de qualquer forma, né? Quando você integra e quando você faz mais pelo seu paciente. Quando você, dentro da sua clínica, ao invés de vender só consulta, você também vende procedimento. Mas faz o seguinte, entenda o formato de tratamento o qual você está decidindo trabalhar. Se você está aqui para aprender terapia nutricional injetável, significa que você entendeu que terapias injetáveis vão entregar ao paciente melhor biodisponibilidade, né? Terapias injetáveis vão fazer com que aquele déficit que é gerado ao paciente
na questão absortiva, por causa aí de ser um idoso, como diz aí a doutora Ingrid, né? Por causa de ser um paciente bariátrico, por causa de ser um paciente obeso, que tem desbiose intestinal, que tem síndrome de Crohn, né, doença de Crohn. Esses pacientes que têm déficits absortivos terão a garantia de um tratamento eficaz, né? Isso é um ponto muito importante para a via de escolha. Outro ponto importante para a via de escolha de injetável é as substâncias, por características próprias, também podem apresentar deficiência de absorção. Então, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina D, as outras lipossolúveis, a A, a E, a K2, a coenzima Q10, por característica de lipossolubilidade, né? Tem ali, são óleos, e óleo tem baixa dispersibilidade em água, lembram? Então, é uma característica ali da substância. Outro ponto, por exemplo, o ácido alfa-lipoico, que eu vou comentar com vocês. 90%, 93% até 93% do ácido alfa-lipoico é absorvido, tá? Só que 20% a 30% escapa da metabolização hepática. Ou seja, escapa do efeito de primeira passagem, né? Dentro da farmacologia, nós temos dois vieses. Esses vieses são farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética se divide em absorção, distribuição, metabolização e excreção. E aí, no caso da via injetável, a gente pula a absorção. O fármaco já é 100% absorvido. E aí, quando isso não acontece, quando não é pela via injetável, pela via oral, por exemplo, ele passa por metabolizações primárias, secundárias, terciárias, contato com algumas enzimas que geram quebra da molécula, que é o que a gente chama de efeito de primeira passagem. E é esse efeito de primeira passagem que baixa a biodisponibilidade das substâncias, como essa aí, tá? Que eu comentei, do ácido alfa-lipoico, ele é até absorvido, mas 20% a 30% vai escapar de metabolização hepática. Característica da substância. Se eu pensar ainda que o paciente é desbiótico, ou se eu pensar que ele é um idoso, ou se eu pensar que ele é bariátrico, isso vai, né, aumentar ainda mais. Então, as características, né, o tipo de molécula, o tipo de paciente vai ser ali um decisor, né? Porque às vezes eu entendi que o paciente tem uma esteatose hepática, eu tenho lá, né, os exames das transaminases, um indicativo clínico de deficiência hepática, e aí esse paciente também tem resistência insulínica, e aí eu identifiquei que ácido alfa-lipoico, né, lá na literatura mostra que ele seria um indicativo de plano terapêutico para esse paciente. Porém, eu começo a fazer esse tratamento e percebo que não teve resultado. Não está tendo aquele resultado que se espera. E isso pode ser o quê? Você decidiu o plano adequado, mas você escolheu a via terapêutica errada, né? A via pela qual vai ser administrada aquela substância da forma errada. E, gente, injetável não é modinha, injetável não é novidade, né? Quando vocês entram ali na faculdade, na universidade, lá nos inícios, quando a gente vai falar de farmacologia, né? Eu, por exemplo, já dei aula vários anos na faculdade de farmacologia, da parte de farmacologia, a gente começa falando sobre as vias de administração. E quando vocês vão para campo, né? E o paciente chega lá com uma dor muito grave e tal, o que a gente faz? Analgésico via injetável, endovenoso, intramuscular, para quê? Upgrade de resultado, velocidade de resultado. Então, o que mudou foi o nosso olhar de entender que hoje a gente usa a terapia nutricional injetável, porque a gente começa a não esperar o paciente ter o sintoma e a patologia, né?
já estabelecida, e a gente começa a pensar também na casuística daquelas patologias, na casuística daqueles sintomas, né? No o porquê, onde está a base. A base está a nível celular, a base está a nível mitocondrial, a base está a nível oxidativo. E aí a gente começa a ver sobre isso. O paciente chega lá, né, para vocês com, por exemplo, o ácido úrico elevado, né? Muito comum, ácido úrico elevado, e aí a gente já pensava inicialmente, né, somente na questão de sanar a dor, entrar com um naproxeno, entrar com um cetoprofeno, né? Usar ali o alopurinol. A terapia nutricional injetável vai tirar isso de 100%? Não, alguns pacientes vão necessitar. O mesmo, por exemplo, na cardiologia, né? A gente vê lá várias losartanas, valsartanas, as simvastatinas, né? As estatinas. Nós vamos tirar isso? Não. Nós vamos muitas vezes associar, algumas vezes vamos retirar, mas a gente vai pensar na base, que nesse caso, em ambos os exemplos que eu dei, tanto na cardiologia quanto aqui, né, na questão do ácido úrico, estão no perfil mitocondrial, né, quando isso não funciona. Na formação de ATP, por exemplo, né, o ADP deveria se converter, e quando existe uma descompensação nesse ciclo, eu formo ácido úrico. Então, ácido úrico elevado é uma doença mitocondrial. Ácido úrico elevado é um biomarcador mitocondrial, de deficiência mitocondrial, né? E aí isso muitas vezes vem com uma elevação de homocisteína, que também quer dizer para nós ali que eu tenho um processo inflamatório, que eu tenho um biomarcador inflamatório alto, que muitas vezes está lado a lado. As mitocôndrias são as principais responsáveis por formar ATP, mas também são as principais formadoras de espécie reativa de oxigênio e nitrogênio. Então, quando eu tenho mitocôndrias descompensadas, eu descompenso o sistema redox e desbalanceio outros biomarcadores de processo inflamatório, né? Levando a um aumento de homocisteína, alterando uma proteína C reativa. Então, uma base para os nossos pacientes, né, está em melhorar essas mitocôndrias, em melhorar esse estresse oxidativo e em dar a eles aquelas moléculas primárias de uma base de homeostasia. Quer ver, por exemplo, uma base clássica, né? Uma molécula clássica, hormônio D. Nós temos hormônio D em todos os nossos sistemas, receptor de hormônio D, né, para todos os nossos sistemas, ou seja, ele é essencial em todo o nosso organismo. Não vai existir homeostasia se não existir quantidade suficiente de 25-hidroxivitamina D e de 1,25-hidroxivitamina D, que é a forma ativa, né? Então eu tenho que pensar que eu vou fazer ali uma reposição do hormônio D na forma de colecalciferol, e ele vai se converter a 25-hidrox, a 1,25-hidrox, e que para isso eu preciso ter sistema renal e hepático funcional. Então faz sentido eu querer fazer uma reposição da vitamina D pela via injetável, uma vez que é uma substância lipossolúvel? Sim, faz sentido. Eu vou ter melhor aproveitamento do colecalciferol. E aí faz sentido também nesses pacientes que não são bons convertores, que eu faça um ácido alfa-lipóico? Sim, faz sentido, porque muitas vezes a conversão é ineficaz porque o fígado está comprometido. E essa transformação ocorre a nível hepático. Faz sentido também eu pensar no ácido alfa-lipóico injetável nas pacientes de síndrome de ovário policístico, nas pacientes diabéticas, nas pacientes que estão com doença neurodegenerativa inicial, principalmente? Sim. Por quê? Porque o ácido alfa-lipóico tem atividade insulino-mimética. Então ele vai ajudar aí nesse balanceio insulínico e de glicose.
Então a gente vai montando, vai moldando e todas essas moléculas têm comprometimento quando utilizadas pela via oral, né? A vitamina D pela questão de ser oleosa e o ácido alfa-lipoico por sofrer ali efeito de primeira passagem, como eu comentei, né? Outra substância, outra molécula super interessante que a gente tem aqui a possibilidade seria a glutationa. A glutationa, ela é uma molécula hepatoprotetora, né? Ela é uma molécula que melhora a funcionalidade hepática. Então, em todos esses exemplos que eu citei, seria interessante. Além disso, dentro da dermatologia, a gente tem uma indicação super interessante, né? De questão de glow, de viço da pele, de melhora de melasma, é super utilizada. Tratamentos, então, de cabelo, de pele, de unha, uma molécula aí muito, muito benéfica. Outro tratamento muito essencial aí, onde usamos glutationa, tratamento das dores crônicas, fibromialgia, artrite, reumatismo, muito utilizada a glutationa, principalmente na dose de 600 miligramas. Né? E aí a gente começa a pensar em particularidades, né? No caso da vitamina D, é uma aplicação intramuscular exclusiva. Por ser óleo, não mistura em água, então tem que ser ali pela via intramuscular. Particularidades, a gente precisa usar uma agulha um pouco mais comprida, porque esse óleo tem que ir lá para dentro do músculo, esse óleo não pode ficar aqui no subcutâneo. Um dos principais erros, diria eu, inclusive, o principal erro, tá? Relacionado a problemáticas aí das reações, né, de aplicações de injetáveis, é a má aplicação, a má administração aí das técnicas intramusculares, tá? É uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, né? Vocês aplicam, a enfermagem aplica e aí amanhã você me liga, Tamires, o paciente tá reclamando que tá coçando muito, o paciente me mandou essa foto com um vermelhão aqui, né, no bumbum. Isso é referente a uma aplicação que foi realizada de uma forma que não deveria, né? Do ácido alfa-lipoico, o que a gente pode pensar aí de tratativas? Ácido alfa-lipoico tem alto potencial redox, então ele movimenta radical livre, espécie reativa de oxigênio. Além disso, é insulino mimético, como eu comentei. Então, o que a gente tem de particularidades? Ele não pode ser feito em paciente em jejum. Ele não pode ser feito em pós-prandial imediato. O paciente come um prato de feijoada e vai para a clínica fazer, né, injetável, fazer ácido alfa-lipoico. Não dá certo, não é legal, temos que tomar cuidado. O paciente que, por exemplo, é diabético e usa medicamento, temos que falar com ele qual que é o tempo de meia-vida ali, por exemplo, de uma metformina, média de 4 a 6 horas. Então eu vou ter que ter esse cálculo, talvez no dia da infusão ele não pode fazer, né? Geralmente a metformina, no caso, geralmente toma à noite, mas aí eu já teria esse tempo. Mas tomar esses cuidados. O que acontece muitas vezes? Movimentei espécie reativa de oxigênio porque eu estou usando um potencial redox alto. Pode dar náusea, né? Tem paciente que tiver muito inflamado, dá muita náusea, muito mal-estar, às vezes dor de cabeça ali posterior à infusão. É conhecido, né? É uma reação adversa conhecida, porque provém de efeito terapêutico, né? No caso da glutationa, a gente tem na literatura um estudo que mostrou dentro do seu referencial, eu até mandei semana passada para uma médica que me perguntou sobre isso, que a glutationa, por um perfil ali de cuidado, deve ser feita pela via endovenosa de forma isolada. Não devemos misturar, né, várias substâncias ali. Eu posso depois deixar para vocês aí nos stories, né, da Muniz Academy, esse link, tá, desse artigo, que é um artigo aberto, então dá para eu mandar para vocês aí. Então, pessoal, tá vendo? Vitamina D, ácido alfa-lipoico,
glutationa, uma outra substância que aí eu trago para vocês, já linkando nesses exemplos, né, e que é uma molécula importante, é uma substância importante, uma ampola, na verdade, importante, que para nós, nesses casos que eu comentei, homocisteína elevada, PCR elevada, vitamina B12, né, ali bioquímica no laboratorial baixo, quem mais que eu citei para vocês? Ácido úrico, né, alto. O que eu posso usar também nesse sentido? Triometilador, né, que vem aí com as vitaminas B6, metilfolato, metilcobalamina. O metilfolato e a metilcobalamina são duas substâncias essenciais ao processo de metilação, né? Essenciais. E sem metilação, sem homeostasia. Inclusive, para a homocisteína, por exemplo, que é aí um biomarcador, né, de inflamação crônica de baixo grau, é uma das principais substâncias que eu vou ali suplementar para melhorar, para eu, quando eu metilo melhor, eu contenho os níveis de homocisteína em níveis adequados, não é isso? Então, faz muito sentido que o triometilador também seja utilizado. O triometilador, ao contrário, né, do que eu citei de vitamina D e tal, ele não apresenta muitas reações adversas. Um comentário que eu tenho a fazer é que se o paciente tem B12 baixa, né? Eu tô suplementando metilcobalamina, eu não doso a metilcobalamina, eu doso ela nesse formato aí né? E aí, o que acontece? Se eu cheguei nesse nível baixo, a parte bioquímica, significa que lá dentro da célula tá faltando. Né? Significa que vai demorar um pouquinho para essa célula se encher ali de vitamina B12, de metilcobalamina principalmente, para sobrar cá fora no laboratorial. É meio que isso assim. Então o que acontece? Geralmente o paciente melhora primeiro o sintoma, aquela fadiga, aquela falta de energia, aquele sono ruim, cefaleia demais. Ele melhora primeiro o sintoma para depois, lá na frente, a gente ver. Muito comum vocês reporem, né? Faz ali 4 semanas de metilcobalamina de 2.500, por exemplo, que é uma dose usual. E aí faz já de uma vez o exame. Nem sempre vai ter subido, tá? Então, muitas vezes, se eu estiver gastando muito aquela B12, vai demorar um pouco mais a subir no laboratorial. E é normal, tá? Mas o paciente melhora ali no sintoma. E aí, pensando nessa vitamina B12, já que a gente está fazendo vários links, várias conexões, me faz lembrar o quê? Que o paciente bariátrico não produz fator intrínseco suficiente, certo? Não é isso? Fez cirurgia bariátrica, ele não produz mais fator intrínseco suficiente. E o que o fator intrínseco tem a ver ali com a B12? Quando eu faço via oral de B12, né, alimentação, suplementação, ela entra aqui e aí eu tenho fator intrínseco. O que ele faz? Acopla nessa B12 para quê? Para absorver. E lembra que se ele não produz mais fator intrínseco, eu vou ter deficiência na absorção. Só que eu comentei com vocês que na farmacologia, né, dos injetáveis, a gente pula o processo de absorção, certo? Então, para pacientes que não produzem fator intrínseco suficiente, né, no caso aí os bariátricos, a reposição da B12 precisa ser pela via injetável, né? Então a gente vai fazendo aí esse link. A doutora Carla tá perguntando assim: minha dúvida maior é com relação a quantas sessões desse suplemento. Doutora, e faz super sentido, né? Não existe um protocolo que seja ideal, que seja igual para todo mundo. Mas eu consigo falar com você aquilo que a gente não deve fazer. Como, por exemplo, se a gente for fazer um protocolo de emagrecimento para uma paciente pela via oral, nós necessitaríamos, por exemplo, de 3, 2, 4 meses, né, mais ou menos. E aí eu vejo, né, algumas pessoas pecando no ato de, por exemplo, vender 1, 2 sessões de soro,
né, ou de intramuscular. Isso eu tenho certeza que não é legal. Por quê? A biodisponibilidade ela muda, mas o tempo de meia-vida da substância é o mesmo. Então, vários desses nossos tratamentos poderiam ser feitos, inclusive, 2 vezes na semana, né? Seria possível. Muitas vezes a gente faz uma vez só por causa da acessibilidade, por causa ali do dia a dia, dos nossos pacientes. E aí muitas substâncias, às vezes a gente faz uma manutenção oral, né, para conseguir ali melhorar e manter um padrão. Mas o mínimo, Carla, você tem razão, o mínimo 4 semanas, né? E aí, num cenário ideal, o que eu sempre indico? Vamos começar ali com 4 a 8 semanas e vamos ver as respostas. Vamos ver o que esse paciente, né, vai trazer de feedback. Quando a gente pensa a nível mitocondrial, por exemplo, eu falo por mim mesma como paciente, sabe? Eu entro assim às vezes por questões mesmo profissionais, muita viagem, muito estudo, né? Um gasto energético muito alto, um gasto energético cognitivo muito alto. E aí eu começo a sentir muitos gaps energéticos. E aí quando eu vou no meu médico, né? E ele me indica ali um novo tratamento, porque apesar de eu trabalhar com isso, eu defendo a todo tempo que nós devemos ter quem cuida de nós, né? E aí, com 2 semanas, 3 semanas, eu já me sinto muito melhor, sabe? Então, quando é um perfil muito mitocondrial, burnout, cognição ruim, força física, né, fragilidade física, a gente sente uma resposta um pouco mais rápida, sabe? Agora, se eu tô falando de um tratamento crônico, endometriose, SOP, lipedema, cardiopatias, eu vou ter que fazer tratamentos um pouco mais prolongados, né? Isso vai acontecer e já aconteceria, independente ali, né, de ser intramuscular, de ser endovenoso ou de ser pela via oral, né? A doutora Dani tá falando assim, a homocisteína alta, a B12 tá alta, o ácido fólico tão normais, alternativas no lugar do triometilador. Eu tenho que pensar nas outras moléculas que fazem parte desse ciclo, né, Dani? Dentro do processo de metilação, outras substâncias envolvidas são magnésio, zinco, a vitamina D tem que estar boa, né? Magnésio, zinco, a vitamina D e SAMe também é utilizado, né, nesse ciclo aí. E vale a pena a gente observar os outros biomarcadores, porque quando eu desinflamo o paciente usando ácido alfa-lipoico, NADH, ribosídeo, glutationa, eu favoreço esse ciclo de metilação também. Então vale a pena nós entrarmos também com algo nesse sentido. Outra coisa, o padrão insulínico. Resistência insulínica também bloqueia aí, né, esse ciclo, né? Então eu posso pensar por esses vários viés, por essas várias possibilidades. A doutora Alta está falando aqui a respeito, né, da B12 e da D. E foi interessante, doutora, a senhora falar aí dessas duas substâncias, porque elas têm perfis bioquímicos muito diferentes, né? A vitamina D, acontece muita gente falar assim, um protocolo, né? Não tem como. Por quê? Eu reponho o colecosferol, como eu comentei, mas ele vai ter que se hidroxilar e virar 25-hidrox. E ele vai ter que se hidroxilar de novo e virar 1,25-hidrox. Resistência insulínica compromete, inflamação compromete, índice de funcionalidade renal e hepática também compromete essas hidroxilações. Então, cada paciente vai ter um perfil de hidroxilação, de conversão individual, sabe? Então, acontece, por exemplo, eu pegar uma paciente 25-hidrox, 22, suplementar com 600 mil e ela subir para 50, e acontece de pegar a outra 22 e ela subir para 25. Já vi casos, vários inclusive, dessa baixa aí, né? E aí o que a gente tem que fazer? Aumentar a periodicidade,
Suplementar, por exemplo, o magnésio, que ajuda nesse sentido, né? Desinflamar o paciente associadamente a essa reposição e muitas vezes entrar com doses menores pela via oral. Por quê? Algumas dessas hidroxilases, um grande percentual, está no trato gastrointestinal. Então, eu aumento o colecalciferol e sensibilizo aquele trato gastrointestinal a funcionar, sabe? Então, às vezes, eu tenho sim que usar as duas vias por um período, tá? Inclusive, a gente tem um estudo que eu sempre coloco nos cursos. Eu vou trazer esse estudo para a jornada, inclusive, né? Que acontece semana que vem. Que ele mostra o seguinte: suplementação com oral e com injetável de vitamina D. O oral faz um pico mais rápido, mas ele cai também bem mais rápido. O injetável demora a subir o pico, mas ele mantém um pouco mais. Então, no início do tratamento, essa associação pode ser interessante, porque eu vou melhorar sintomas do paciente, né? Se ele subiu ali mais rápido, mas eu vou conseguir fazer a manutenção depois usando somente ali a injetável. E nesse caso é interessante porque eu paro de ofertar, né, para uma drogaria, para uma farmácia de manipulação e passo a manter essa 25-hidroxivitamina D elevada, trazendo esse paciente com um índice bimestral ou trimestral à clínica, né? Ele, mesmo que ele não venha para consultas, ele vem para fazer a sua suplementação de vitamina D, né? Então é um ponto aí interessante, tá bom? Que a gente tem aí. No caso da B12, a gente vai ter que ver onde que ela tá, né? Porque a gente pega B12 de 200, pega de 300. Geralmente, eu aconselho assim, vamos sentir esse paciente. A dose normalmente que a gente usa é a de 2.500. Vamos fazer 4 sessões e medir de novo, né? Para ver como que tá sendo essa elevação. Só vai sobrar ali pro bioquímico quando eu tiver níveis suficientes ali dentro da célula. Pensando também que ela é hidrossolúvel, né? Então a gente entra naquele xixi caro. Não adianta eu ficar fazendo reposição, né? Chegou no índice bom, o corpo ele sabe se tá precisando ou se não tá precisando. Se não estiver precisando, ele vai metabolizar e jogar fora mesmo, né? Mas até eu chegar nesse ponto que o corpo já não está precisando, né? Pensando aí nos níveis que nós encontramos, né? Vai demorar. A gente vai ter aí muito tempo, né? A enfrentar para chegar nesses níveis adequados, certo? Então, assim, por último, a substância que eu queria comentar dentro desse viés aí todo é o ferro, né? Porque a gente pensa, por exemplo, que o ferro está ali envolvido nas mitocôndrias. O ferro, a catalase, por exemplo, ela é uma hemoproteína e as hemoproteínas precisam aí, né, desse ferro para funcionarem. E se eu não tenho catalase, eu não consigo fazer a conversão do peróxido de hidrogênio em radical hidroxila para ele se transformar em água posteriormente. Ou seja, eu estou inflamando, né, cada vez mais. Isso a bioquímica traz para nós de uma forma muito bonita e muito simples de ser entendida. E o ferro pela via oral, nós temos vários estudos que mostram que ele tem baixa absorção. E aí a gente usa a estratégia, por exemplo, de associar, né, a vitamina C no tratamento de ferro, de reposição de ferro oral, o que funciona, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um trabalho que mostra, eu até apresentei esse trabalho no MyPausa, que era um trabalho que foi desenvolvido com mulheres na menopausa, que mostra que o ideal é que nós não tenhamos reposição de ferro diária, né? Ele trouxe melhor resposta e menos
índices de intoxicação, por exemplo, quando fazemos separados, tá? Então é um ponto aí legal pra gente também colocar. Vou fazer um combinado com vocês, eu vou separar esses estudos que eu tô falando pra vocês, vou baixar o artigo e vou deixar salvo, tá? Para vocês aí junto com a equipe e nos nossos stories amanhã. Hoje eu não consigo fazer isso, mas amanhã eu consigo. Gente, essas informações, né, e várias outras informações que eu tenho, eu trouxe aqui algumas das principais, a gente vai falar com vocês, né, na nossa jornada das terapias injetáveis que acontece na próxima semana. Então, se você está aqui é porque você tem interesse de fazer injetável com segurança, com ética, baseado, né, na ciência, com clareza, com transparência, sem protocolo copiado. Hoje, inclusive, a gente fez um post que eu adorei, até coloquei lá no meu pessoal também. Falei, gente, sensatez em um post foi esse, né? Eu dei a ideia e a equipe colocou que, assim, enquanto tiver profissional que vende soro da beleza, que vende soro do Superman, que vende kit de emagrecimento, nós vamos ter que ficar enfrentando certos tipos de preconceitos que já eram para cair por terra. Então, quem tá aqui na Muniz Academy é porque quer fazer isso de uma forma séria, né, de uma forma dentro das condutas, e é por isso que a gente quer convidar vocês, né, vai lá no link da nossa bio, aí da Muniz Academy, se inscreve na jornada. Eu e o Dr. Fernando estamos preparando com bastante carinho, vamos estar num estúdio legal, um ambiente super agradável pra gente trocar ideias e informações na próxima semana, tá? É um evento gratuito aí que a gente fez para vocês online e que nós teremos a maior alegria em recebê-los, combinado? Vou ficando por aqui, que minha turminha já tá chegando. Mamãe aqui tem que fazer a jantinha ainda, né? Mas amanhã a gente vai se encontrar de novo, combinado? Amanhã às 19 horas a gente se encontra para conversar um pouquinho, para sextar junto, tá bom? Pra gente continuar aqui esse nosso papo. Quem vai estar comigo ao vivo, já prepara aí as perguntas, porque eu gosto de entrar assim mais leve, pra gente ir fazendo esse bate-papo aqui bem suave, combinadinho? Bom descanso para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.